Então, aqui a gente está com Alex Oliveira, que é um amigo, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o convite, né, para falar um pouco do trabalho dele, trazer um pouco da experiência dele para a gente. E, assim, a exposição está aí. Como a Camila já disse, os trabalhos estão à venda, né? E ele intitula Mundos Possíveis em experimentações entre fotografia, performance, mídias digitais e intervenção urbana. Tá? O Alex, ele é baiano, ele vai estar aqui com a gente até dia 17, então os trabalhos vão ficar aqui também para vocês conhecerem um pouco mais, e eu vou passar para ele, que ele vai falar um pouco da experiência dele, né, de como foi esse começo para vocês. Eu agradeço a presença de todos e aproveito. Oi, gente, boa noite. Igual a Irene também, eu estou nervoso, né, com vocês me olhando todos aqui para falar um pouco dos meus, né, experimentos com a fotografia. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Fotativa, né, que abriu esse espaço, né, para a gente ter esse bate-papo hoje. A Irene, né, em especial também, que me acompanhou ontem também durante a montagem, né, essa montagem relâmpago dessas fotografias. Então, né, como tanto a Irene quanto a Camila falou, elas meio que recortam um tempo meio de produção assim, entre 2011 e 2015. Então são fotografias feitas em várias cidades da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, aí passam pela Suécia também. Então é uma narrativa bem fragmentada, descontínua, assim, não necessariamente elas pertencem a uma série específica, algumas pertencem, mas eu também trouxe e quis colocar elas, né, conjuntamente aqui. Mas para além da mostra, eu trouxe hoje também, né, um recorte aqui para a gente estabelecer um diálogo. Como a Irene falou, eu sou um baiano de Jequié, que é uma cidade do interior da Bahia, é uma cidade do sudeste da Bahia. E, enfim, eu saí de Jequié para estudar comunicação em Salvador, né? Lá eu me graduei em comunicação, especificamente na área de jornalismo. Passei a trabalhar com fotografia dentro da universidade, né? Até então não tinha, né, envolvimento, eu tinha um interesse pela fotografia, mas ainda não tinha desempenhado um olhar mais profissional. Passei a me formar, né, nesse olhar mais profissional dentro da academia, mas ao mesmo tempo muito nesse diálogo que acontece dentro da academia, mas que também sai dela. Então tinha uns respiros. Então isso, enfim, quando o meu trabalho quando a fotografia começou a tomar, né, um principal elemento, então ela foi sendo, enfim, guiada e guiando também as minhas, né, os meus afazeres. E aí eu trouxe um recorte aqui, né, inicialmente né, enfim, eu fui para Salvador, né, Salvador tem uma tradição fotográfica muito grande, né, se você, né, recapitula pelo pensamento do Pierre Verger, Mário Cravo Neto, né, toda uma herança do povo negro muito forte, né, tem né, muitas festas populares durante o ano inteiro. Então, assim como Belém, né, que aqui tem o Círio também, que né, aglomera uma grande quantidade de fotógrafos, como uma série de outras temáticas, Salvador também tem esse elemento, né, e os fotógrafos também estão dentro desse entorno, né, dentro das tradições e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu passei a fotografar e aprender muito da técnica também, desenvolvendo nesse entorno. E aí depois eu passei a voltar um pouco, né, para o meu dia a dia, assim. Então eu passava a fotografar meus amigos, né, então em cenas muito do cotidiano, que essas cenas acabavam que traziam elementos, né, performáticos, mas nesse período ainda isso não era, né, ainda identificado entre a gente estava realmente muito mais interessado numa troca, né, de experiência. Eram ambas pessoas também que provinham de diferentes cidades da Bahia, que também eram estudantes. Então a fotografia acabou sendo um elemento, né, de acompanhamento desses ritos de passagem, porque cada um da gente estava passando, assim. Então a gente ia, né, trocando essas experiências e ao mesmo tempo produzindo esse material. Esse material depois virou minha primeira exposição individual,
na época que eu estava produzindo esse material, eu não tinha necessariamente o interesse de que esse material virasse uma exposição, era mais um interesse de investigar a fotografia por essa via do cotidiano, né, da vida íntima, né, e ao mesmo tempo construir ficções dentro desse cotidiano. E a partir disso também eu fui também saindo né, adentrando a cidade, isso entre idas e voltas, né, para Salvador, para o interior. Então também a fotografia era um motivo de revisitar os espaços meus de memória, né, e ao mesmo tempo construir outras memórias a partir, né, da fotografia. Então, ao mesmo tempo que tinha essas saídas, eu também fazia saídas com meus amigos e essas saídas derivavam em fotografias. Então tinha uma presença também muito marcante de uma deriva, né, de uma errância pela cidade e de um pensamento ativo para a composição, né? Então a gente encontrava determinados elementos na cidade e adentrava, né, nesses elementos, pensava a composição, então tudo era muito feito na hora, assim. Meu trabalho, ele às vezes parece bem elaborado, mas na verdade ele trabalha muito com precário também, né? Muito com o que está no momento, o que está na hora e como esse diálogo acontece com o outro, né? E aí nesse percurso eu encontro a Michelle. A Michelle Mathius é uma performer de São Paulo e ela foi para Salvador para fazer um mestrado na escola de dança. E ela vem de uma formação, né, na PUC, na Artes do Corpo, então ela já traz um elemento, né, presente da performance, uma atitude, né, que já era trabalhada. Então a gente passa, né, a virar essa parceria entre a produção fotográfica e performática. Então a gente adentrava né, tantos espaços cotidianos nossos quanto outros lugares que a gente ia encontrando. E aí eu passei a produzir com a Michelle também dentro do meu cotidiano. E aí é interessante porque tanto eu quanto a Michelle, né, éramos estrangeiros, né, em Salvador. A Michelle também, né, com corpo negro também, ela investiga, né, em Salvador também foi para ela uma grande escola nesse pensamento de investigar o corpo dela, né, com um potencial de comunicação, né, e de potência estética. Então ela traz em si esses elementos, né, da cultura negra e implica esse corpo dela em diferentes composições e espaços. Então, às vezes as imagens surgiam por uma motivação minha, às vezes por uma motivação pessoal na qual a Michelle estava vivenciando, e aí a gente buscava traduzir isso em imagem. E isso foi uma grande escola, assim, de pensar a performance dentro do dia a dia, né, e a performance também mais direcionada para a fotografia especificamente. Claro que ela também, né, acabava derivando para quem encontrasse com essas figuras, esse acontecimento na cidade, mas ela era muito direcionada também para a imagem. Aí nesse percurso, outro performer também que eu encontrei, né, que é o Ricardo Alvarenga, que ele é de Minas Gerais. Ele tem esse trabalho que ele fez durante os 33 anos dele, que sempre às 13h30 da tarde ele se fotografava de Jesus onde ele estivesse. É um trabalho que trabalha com a ideia de um programa performático que você instaura no dia a dia, e aí, independente do que aconteça, você vai trazer isso, né, vai continuar esse programa. Então a ideia é o que esse programa, onde ele pode te levar, né? E aí ele tanto produzia a imagem, né, ele se autofotografava, quanto ele convidava pessoas diversas para fotografar, desde profissionais a pessoas que ele encontrava na cidade. E aí, ao mesmo tempo, também eu encontro com o Ricardo, também é um encontro bem contundente, porque eu também já estava produzindo no cotidiano. Ele também tinha vindo fazer um mestrado em dança lá em Salvador. E aí a gente passa, né, a construir essas imagens também dentro do cotidiano da cidade, né? E aí, a cada momento que ele aparecia como Jesus, né, em diferentes contextos, isso provocava diferentes reações, assim, desde a pessoa acreditar que ele era de fato Jesus que estava aparecendo, ou querer trocar uma ideia, ou conversar sobre algo que, né, motivava a pessoa por causa daquela imagem. Então foram, né, 365 dias desse trabalho do Jesus 1330. Essa é a última foto do trabalho. E aí o trabalho foi ganhando essa forma, né? Ele tanto ia
né, meu interesse era trabalhar com esses profissionais, né, da performance, da dança, do teatro, quanto também pessoas em gerais que eu ia encontrando e ia também convocando essas diferentes composições, às vezes com objetos, né, do cotidiano, alguns elementos que eu também ia encontrando nas minhas viagens, ia trazendo esses elementos como elementos narrativos. Então sempre estava implicada essa relação basicamente entre corpo e paisagem, né, entre memória e invenção. Então, basicamente, o trabalho envolve a ideia de processo, proposição e acontecimento. Isso, para mim, resume bastante, né, esse meu envolvimento com a fotografia. E aí, nesse meu encontro com a Michelle, né, nesse meu convívio com ela lá em Salvador, ela usava muito cabelo, né, curtinho, raspado, e aí ela começou a descolorir o cabelo, né, com água oxigenada. E o fato dela estar andando, né, com um cabelo oxigenado de Salvador gerava diferentes comunicações, né, porque o cabelo oxigenado é um signo estético, né, cultural, que convoca, né, determinados grupos. E eu, observando isso, eu fiquei interessado em pensar como é que seria se eu também tivesse o cabelo loiro, ou se eu convidasse outras pessoas para descolorir, o que esses diferentes, né, pessoas e corpos agiriam na sociedade, o que a sociedade implicaria também, né, de um retorno, né, com esse signo estético. E aí aquelas imagens iniciais que vocês viram ali na laje, foi quando eu fui visitar a família de Michelle em São Paulo. Então na laje da casa da família dela a gente começa esse rito, né, eu pinto o cabelo dela, ela pinta o meu, a gente fica os dois com o cabelo oxigenado, e aí a gente retorna para Salvador com esse cabelo oxigenado e vamos viver, né, nossas experiências com esse cabelo. Isso foi um trabalho que eu acabei desenvolvendo durante uns 9 meses, que, né, o trabalho também ele acontecia também, muito também nas plataformas das redes sociais, especificamente o Facebook também. Então eu ia compartilhando essas imagens e convidando pessoas a descolorir o cabelo. Então quem topasse descolorir o cabelo, a gente ia combinar um determinado espaço na cidade e iria fazer essa ação. E basicamente o trabalho se chamou Revelador H2O2. Eu trabalhava um pouco com a relação do revelador químico da fotografia, fazia essa simbologia né, no caso com o revelador da água oxigenada, que era um revelador que disparava no encontro. E aí as fotografias iam derivando entre o antes, o durante e o depois, né, desse momento de transformação. E aí ele foi passando em diferentes cidades. No interior da Bahia eu tive a oportunidade de fazer a direção fotográfica de um filme e eu convidei a equipe do filme, né, e 12 pessoas toparam descolorir. Então tanto tinha essa coisa de registrar o processo, né, de descoloração, quanto depois criar uma composição também com essa figura que surgia a partir dessa transformação estética. E aí, durante esse período, eu aprovei um projeto em Salvador para viver uma espécie de uma residência artística em Alagados, que é um contexto muito específico de Salvador, que é uma comunidade do subúrbio, né? Ela é toda estruturada naquela estrutura do mangue, de casas, de palafita. E aí, nesse contexto, eu continuo com o trabalho do revelador. O trabalho do revelador foi a minha comunicação com a comunidade também. Então as pessoas me perguntavam o que eu vinha fazer ali, eu falava que eu vinha pintar o cabelo e tirar a fotografia, basicamente. Então isso foi sendo aceito pela comunidade, que na verdade, né, o H2O2, né, o revelador, ele surge muito desse contexto, né? E aí, nessa minha convivência com Alagados, 42 pessoas toparam pintar o cabelo, entre adultos, crianças, né, e adolescentes.
Então, o H2 era, né, a água oxigenada era um disparador do encontro. Então, quando eu começava a descolorir o cabelo de uma pessoa, chegava um momento que eu perdia um pouco o controle, e quando eu via, tinha várias pessoas já querendo descolorir, ou já estava com o pincel da água oxigenada descolorindo, e aí ia derivando, né, desde pintar o cabelo, a sobrancelha, ou fazer o pega-rapaz, ou fazer o rabinho atrás. Então, isso ia, né, se multifacetando. E aí, ao mesmo tempo, o equipamento fotográfico não necessariamente eu estava guiando o equipamento, né? Muitas vezes o equipamento estava no tripé, ou as crianças estavam fotografando junto comigo, então também era uma forma, né, de dividir esse processo junto com eles, assim. Então eles todos participaram, foi um processo bem conjunto, assim. Esse é o contexto, né, de Alagados, né? Tem a Bahia. Essas casas palafitas já não existem mais, elas agora são aqueles condomínios, né, da Minha Casa Minha Vida, que tem no entorno. Essa é a Vera, né, que também ela me abraçou também no projeto. Muito do projeto, né, muitas pessoas que eu descolori foi na frente da casa dela, então ela participava muito, então tudo virava uma grande motivação para o encontro, assim. Então, o fato de tocar na cabeça das pessoas, de descolorir o cabelo, de lavar o cabelo, tudo isso gerava uma outra relação para mim, né? Aquela relação também que era muito marcada a presença do fotógrafo, né? Que chega nesses ambientes. Que para mim foi, né, uma tentativa também de tentar desarmar um pouco isso. E aí o projeto ele ia também, né, sendo publicado no Facebook. E eu fazia o print screen da tela do Facebook e levava depois para a comunidade como um lambi-lambi. Então aparece, né, como vocês vão perceber aqui um pouco, então, né, a faixa aqui embaixo com os detalhes da rede, né. Isso também acabava gerando, né, uma comoção, eles olhavam quantas pessoas curtiram ou interagiam com isso também. E aí as fotografias iam sendo, né, distribuídas em diferentes espaços da comunidade Alagados. Caixa de luz, ponto de ônibus, tapume. E aí o trabalho foi seguindo. E alguns lambi-lambis eu colava também né, o antes e o depois da pessoa, né? Então ali está o momento antes que o Nenê, que é esse rapaz que me acompanhou também bastante, foi um grande companheiro. Né, tem um momento antes dele descolorindo, né, ele depois já com o cabelo oxigenado, e tem ele depois também aqui na lateral. E aí depois desse período de Alagados, eu acabo recebendo um convite para ir para uma galeria da Suécia, que é uma cidade chamada Malmö, uma galeria só específica de fotografia. Ele já meio que acompanhava o meu trabalho, porque das pessoas que é dono da galeria fez faculdade comigo lá na Facom, né, em Salvador. E aí a ideia do convite da galeria era que eu vivesse um processo de uma residência artística na Suécia. E o desafio seria como é que minhas relações, né, no meu trabalho, como essas relações que eu construo para produzir as fotografias e como derivam na experiência da vida, como é que isso ia acontecer num país que eu não falava a língua, né? Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu tinha vivido essa experiência relacional muito forte, né, em Alagados. Para mim também foi um antes e depois, assim, nesse quesito. E aí depois eu durmo um dia em Alagados, no outro dia estou na Suécia, e aí lá eu continuo a trabalhar com o revelador. E aí eu passo aí para a rua, me descolorir, né, por completo. E aí eu vou me tornando uma outra figura. E eu passo a me retratar dentro dessas paisagens da Suécia, né, criando essas autorrepresentações, na qual eu colocava o tripé programado para disparar automaticamente, decidia o recorte e entrava dentro do recorte da fotografia e executava alguma ação. Às vezes, né, era uma ação
de deslocar algum objeto cotidiano de um espaço para o outro, ou de criar uma composição com a paisagem. Então isso vinha também muito dessa contaminação que eu também tive, né, com a Michele, com o Ricardo, com a Paula Carneiro, com o Lucas Moreira, com tantos outros que eu passei a trabalhar. Então me veio também um desejo de colocar o meu corpo e experimentar também ele dentro das narrativas. Então, por mais loiro que eu fosse, eu não era sueco, então isso virava um ruído muito grande também dentro do cotidiano. E ao mesmo tempo eu usava esse ruído também como uma potência de criação, né? Eu trouxe esse print aqui do Facebook, tem o Edu Rocha escreve aqui, tipo: Alex, adia os olhos para tuas fotos e não estou conseguindo te reconhecer. Tá me dando agonia. Sempre amplio a foto para ver se é tu mesmo e depois fecho com certeza nenhuma. De Alagados para a Suécia dá nisso. Tiago, em algum momento tu sofreste o preconceito lá na Suécia? Tipo assim, descobriram que tu não é, pelo fato de tu estar entendendo e nem eles te entenderem? Não. Acabava que não rolava muito estranhamento mesmo, né? Só que como eu não falava a língua também, então era uma comunicação muito mais corporal, né? Expressiva, né? E pensar como me mover no espaço gerava uma certa tensão, então eu ficava muito jogando com isso, assim. Mas em nenhum momento não tive necessariamente um preconceito especificamente, ou se eu tive também eu não consegui, enfim, captar, né? Pelo fato também de não falar a língua. Então isso não necessariamente era... não necessariamente aconteceu comigo, assim. E aí durante esse processo também eu trabalhei com algumas pessoas também, né, assim, trabalhei com a chinesa, com a Yixuan, a gente produziu algumas imagens também. Tem o Alexander, que é um cara que também estava passando, né, pelo processo de uma troca de gênero em Estocolmo. E eu fui fotografar uma performance dele. E eu convivi com ele durante um final de semana, sem falar nada, nenhuma língua. Ele me pegou no metrô, eu acompanhava o cotidiano dele. Então foi uma experiência também muito forte também né, encontrar outras formas de comunicação, né, para além da palavra, especificamente. E aí essa foi a exposição que eu acabei misturando, né, imagens feitas na Suécia, imagens em Alagados, né, imagens feitas por diferentes cidades da Bahia, né, uma montagem muito parecida também, semelhante com o que está aqui no Fotoativa hoje. E aí no dia da abertura da exposição eu fiz a performance com a Michele, que também era uma derivação do trabalho do Revelador H2. Então, né, era o dia da abertura da exposição, a gente tinha essa estrutura montada, que era uma câmera de Polaroid, né, aqui em frente a gente está nesse ponto de fuga, né, e aí aqui tem uma banheira, e aí a gente começa a ação, né, descolorindo os pelos. A ideia é que a gente descolorisse por completo todos os pelos do corpo. Então eu iria descolorir o da Michele. A Michele está com disparador. Vocês percebem que está saindo uma linhazinha da mão, uma corda da mão dela, é do disparador automático da Polaroid. Então a cada processo de revelação uma foto acontecia. Então descoloria a sobrancelha, batia uma fotografia, e isso ia gerando vários retratos em Polaroids. Então tinha uma questão também com o tempo, porque de 3 em 3 minutos tinha que tirar a fotografia, abrir o papel e deixar ela revelando e depois continuar. Então a performance basicamente era isso, assim. E aí a gente depois termina com banho de leite, né, na banheira, porque ele corta o efeito da água oxigenada.
ali na lateral vocês já percebem que as fotos já estão na parede, né? Então, depois que a gente termina de descolorir os pelos por completo do corpo, a gente já vai colocando as fotografias na parede antes de finalizar com o banho. E aí aqui são as polaroides. E aí depois que a gente abriu a exposição, a gente seguiu, né, viagem. A gente passou um tempo em Berlim, foi durante um mês. Isso também tudo muito no esquema, não tinha nenhuma, né, uma galeria ou uma coisa que produzisse, era muito o nosso desejo de produzir. Então a gente foi continuando ele em outros espaços. Então, né, o processo revelador, ele começou lá na Suécia, mas eu também pintei depois em Berlim. A Michelle também me acompanhando, né, e descolorindo também durante esse processo. E aí nesse período que eu, né, enfim, passei um tempo, né, sem necessariamente ter uma comunicação direta pelo fato de não falar a língua, me veio muitas fichas também, caíram muitas fichas sobre o meu processo, né, que estava sendo muito feito também nessa perspectiva, né, da arte-vida, de algo que vai acontecendo, né. E aí nesse período eu comecei a colocar algumas palavras, né, algumas frases no Facebook como, sei lá, frases que sintetizavam um pouco do que eu estava vivendo. Então, fotografia como movimento, dar vida, reconhecer corpo, ser instrumento, confundir os sentidos, experimentar contingências e excessos, trazer questões, desterritorializar, narrativa descontínua, cotidiano, íntimo, privado, público, arte como experiência de vida, plataforma expositiva, compartilhamento, rede social, reprodução viral, fluxos de tempo, estudo de percepção, cartografia afetiva, ambiente, colagem, luz, cor, imagem, sensação, ressignificar, modos de fazer, existir, poética diária, mundos possíveis, encontrar objetos, construir memórias, forjar identidades, alteridade, estranhamento, deriva, errância, happening, ritos de passagem, emergência, devir, homo vulneráveis, troca, materialidade, escalas, jogar lixo fora, comprar comida, lavar louça, dar sentido, ruído, arte relacional, imaginação poética, presente efêmero, dimensão viva, gestos domésticos, energias vitais, justaposição, vulnerabilidade, magia, representação, realidade, encantamento, espanto, viagem essencial, contato com o mundo,
fuso horário estrangeiro, imigrante, estado de espírito, energia vital, amanhecer, tudo e nada. Caos, bricolagem, potência, deslocamento, espelho, vegetação, fronteira, balanço energético, sujeito ao tempo e à morte, ciclos, homo vulneráveis, simulacro, imersão, casualidade, forma, ressonância, ocupar, habitar, selecionar, se ocupar, calafrios, medo, grotesco, clichê, mínimo, instável, efêmero, boca ressecada, nariz ferido, pele rachada, não pertencimento, dificuldade, materialidade, estado de aceitação, cavar buraco, perder o tato, dormir. Então isso eu trago para vocês também, né, da plataforma do Facebook, do Pritspin. Isso é um link também que eu queria falar também aqui no bate-papo, porque isso acabou virando depois do meu trabalho de conclusão de curso, né? Então eu passei durante o ano de 2011 a 2015 utilizando a plataforma do Facebook como um espaço de construção de narrativas fotográficas. Então eu tremeava as imagens, né, e editava elas a partir do fluxo da vivência, né? Então eu ia vivendo, produzindo, já editando material. E aí eu sempre fazia um link de olhar qual era a última imagem que eu tinha publicado para publicar a próxima, e isso ia se costurando, né, nesse fluxo, né, se você pensa a rede que já tem esse fluxo de informação, né, muito descontínuo e tem sempre, né, vários elementos ali. Então eu pensava como é que essa imagem ela surgia dentro dessa plataforma, e eu passei a estudar, né, e pesquisar isso assim. E aí, ao mesmo tempo, depois eu levava essas imagens para a cidade através do print screen, né, pensando essa relação entre esses dois espaços, né, que tem um fluxo grande de pessoas, né, e desde a rede social que a todo momento, né, estamos conectados, ou na cidade também que tem um grande fluxo, né, urbano, né. E aí, depois desse período também eu comecei a desenvolver uns outros trabalhos assim ligados à, né, intervenção urbana, a levar a fotografia para o espaço urbano. Um deles é esse trabalho que chama Obra Anúncio, que é um projeto idealizado pela Núbia Neves, que é uma estudante de cinema de Vitória da Conquista. Ela escreveu esse projeto, que a ideia era ocupar outdoors da cidade com fotografias, né, artísticas, sem nenhuma informação de texto necessariamente. E ela convidou alguns artistas, entre eles eu e o Ricardo, e a gente dividiu alguns outdoors, justamente porque os nossos trabalhos também, né, estavam bem contaminados. E aí um dos trabalhos foi esse trabalho do Jesus, né, que traz essa foto, né, do beijo de Judas, que em menos de uma semana teve essa reação na cidade. Ele foi rasgado e, né, jogaram essa tinta. E aí, ao mesmo tempo, fui também seguindo em outros projetos. Esse era o Cena Queer, que eu trabalhei com performers e dançarinos que tinham trabalhos com questões de gênero. Então, eu fazia registros das apresentações, e aí depois isso virou uma exposição em Lambi Lambi pela cidade de Salvador. Aí tem esse outro trabalho que chama Cartografia dos Afetos, que foi feito em Paulo Afonso. Também envolvia a questão de deriva, a questão da plataforma do Facebook, né, e meu encontro com esse coletivo de meninas que trabalhavam com poesia, fotografia,
E aí, durante esse período que eu passei em Paulo Afonso, a gente produziu essas imagens. E aí, nesse período, né, acontecia os salões de artes visuais lá da Bahia, que ele abria espaço, né, para produção, né, mais jovem. Então, era uma produção bem dinâmica, abarcava diferentes linguagens. E aí, esse trabalho meu envolvia a questão do Facebook, né, e o Lambi Lambi. Aí ele tinha essa tela, né, colada dentro da galeria junto com esse mapa que indicava onde os Lambi Lambis estavam no entorno do espaço cultural. Eu acabei demarcando com os Lambi Lambis os espaços em ruínas que tinha no entorno do espaço que se chama Raso da Catarina, em Paulo Afonso. Paulo Afonso, para quem não conhece, tem uma história, né? Ela surgiu por causa da Chesp, né? Foi construída em torno do Rio de São Francisco, né? Então, é uma cidade que tem toda essa tensão também histórica, né? Muitos espaços também abandonados que, né, surgiram pela construção específica, né, de uma necessidade da Chesp, e depois acabavam não sendo tão útil mais e viraram esses espaços, né, vazios na cidade. Depois o trabalho foi para Salvador também. E aí aqui já pula para esse trabalho Fora do Lugar, que é um trabalho que eu apresentei aqui em maio no Diário Contemporâneo. Esse trabalho eu continuo trazendo essa linha, né, da ficção. Isso acontece em um determinado momento quando eu vou para São Paulo e me dizem que eu pareço árabe, e eu passo a trabalhar com essa semelhança, ou investigar essa semelhança, colocando o meu corpo implicado nas paisagens, né, da Caatinga, do sertão baiano, tentando buscar essas semelhanças entre as paisagens da Bahia e as paisagens do Oriente Médio. E aí, quando eu passo a estudar sobre a presença da imigração árabe, eu percebo que em Jequié, que é a minha cidade, tem uma presença forte também, né? O próprio Ali Salomão, ele é filho de Jequié, né? O poeta, ele é filho de um sírio com a sertaneja. E aí eu começo a pensar, né, o quanto que eu desconheço também da minha história, e o quanto que essa presença também ela pode estar, né, demarcada por diferentes formas, e talvez eu não tinha observado também. Então acaba sendo uma outra forma de olhar para esse contexto que já é tão íntimo, né, que é da minha cidade, um local onde eu, né, passei parte da infância, adolescência. E aí o que com esse trabalho acaba, né, que cidade é essa que fica na imagem, né? E aí esse trabalho também era desenvolvido no mesmo processo do disparador automático, né? Então decidiu o recorte, entrava na imagem e executava alguma ação. O trabalho apresentado depois, que foi em São Paulo, no Paço das Artes. Esse já é outro trabalho também de 2015, feito pela Bahia.
Então a maioria desse trabalho, né, acabava indo para a minha linha do tempo. Então eu utilizava muito o Facebook como um local de arquivo, onde eu sempre retorno para ou selecionar, ou refazer a seleção, ou pensar em novas montagens. Esse já é de um período mais de 2016 para cá. Agora, atualmente, eu moro em Minas, em Uberlândia, uma cidade do Triângulo Mineiro. E desde então tenho passado a produzir imagens, né, por esse contexto de Minas. Lá eu passei também a utilizar muito a questão da deriva também. E meio que me aproximei um pouco da linha mais documental, assim, de ambientes da cidade, que eu vou encontrando, né, a partir desses caminhos que eu vou fazendo na cidade. É um trabalho que eu não apresentei ainda, então ele está em processo de edição. Lá em Uberlândia eu também passei a trabalhar mais na área de cinema, de documentário. Essa seleção aqui, ela já é feita no Glória, que é uma ocupação de um terreno da universidade, uma ocupação de uns 5 anos, que agora eles, enfim, conseguiram um terreno mesmo como, né, um espaço deles. Então, uma ocupação constituída de pessoas do Nordeste, do Norte, e a gente ficou durante um ano visitando esse lugar. Isso derivou num documentário que ainda também está em processo de finalização. E aí, paralelamente, também eu vou produzindo algumas imagens que eu acabo dando muita atenção também para a paisagem, para os espaços, como também para a presença fotográfica nesses lugares, né? Como um retrato, né? Como eles se representam.
que já pula para outras imagens também que já são na Bahia. Então, algumas narrativas que eu peguei, eu tentei também trazer um pouco do como eu montei também no próprio Facebook, assim, a sequência narrativa. Essa é a minha cidade, lá em Jequié. Esse trabalho também eu tenho colocado numa página que eu tenho chamado de presentevivo.tumblr.com, e aí nessa plataforma vai misturando essas imagens que são feitas na Bahia, em Minas e agora também aqui em Belém, né, nessas duas vindas minhas aqui, né, agora em maio e dessa vez. Essa é minha mãe. Aqui já é uma seleção que eu fiz desse material que eu produzi aqui em Belém também. Então essas narrativas, né, elas vão permeando esse espaço das mídias digitais, né, e ao mesmo tempo, para mim, é interessante que elas se movimentem também, né, se coloquem em questão com outras imagens, né,
que elas fiquem implicadas às vezes por uma sequência narrativa que eu assumo naquele momento, mas que em outro momento, olhando para as imagens, elas podem vir a ser, né, criadas outras narrativas. Então, meu desejo é mais que a imagem seja, né, saturada, né, que ela, mais do que valorizar uma imagem única, para mim, é um interesse de como elas podem estar implicadas, né, como colocar uma imagem do lado da outra pode implicar um discurso justamente pela contradição que é a própria vida, né? Como é os espaços pelos quais a gente percorre e ao mesmo tempo como eu posso traduzir essas vivências, né, em imagens, assim. Então o meu trabalho acontece muito por essa via. Acho que é isso, então tá aberto aí se vocês quiserem fazer questão. Vulnerabilidade, se ele fazia parte especificamente do contexto europeu, a situação que vivia, ou ele se estende pelo trabalho? Assim, eu acho que ele se estende pelo trabalho, assim. Acaba que naquele momento também tinha uma questão muito grande de uma certa vulnerabilidade, né? Pelo fato de me locomover, pelo fato de me resolver ali, né, estando sozinho também naquele ambiente. Então essas questões surgem também muito por uma questão de como o processo também vai acontecendo muito, né, paralelo a pesquisas, às leituras. Então naquele momento era como se eu precisasse desenhar um mapa, né, cartografar palavras que tentassem me traduzir um pouco do que era aquilo, né. Penso que eu me coloquei na cidade, me descolori por completo e no outro dia eu me estranhei com minha imagem também, né. Do mesmo jeito que, né, leva ao Edu, que comentou na página, né, que estava gerando estranhamento para ele, que ele parecia, mas não era, né, que fronteira é essa? Para mim também era um desafio. Então, para mim, a questão da vulnerabilidade estava inerente ali. Então, era uma coisa mais, enfim, vendo a experiência daquele momento, mas perpassa pela produção, assim. Né, e pelos esses motivos, o que me leva, quais são essas parcerias que eu também vou assumindo no decorrer da produção, isso tudo, enfim, acaba se construindo discursos, né? Acaba implicando determinadas posições e que, enfim, eu vou abraçando junto também, né, a realidade, o contexto, né, o desejo da pessoa de se expressar também, né, enfim, paralelamente com a fotografia, assim. Trouxe vários, né? O corpo nu não é uma coisa bem resolvida, né? A gente vive uma questão que, enfim, o outdoor lá foi rasgado com falta de Jesus, é uma coisa de 2014 que podia super acontecer agora, que ao mesmo tempo desemboca nessas redes sociais, né? Então o Facebook também, em muitos momentos eu fui bloqueado, né? Fiquei privado de publicar durante 30 dias, inclusive o cartaz daqui do fotoativo do bate-papo também foi bloqueado também. Eu estou 3 dias sem poder publicar. Então é uma coisa que o corpo nu com certeza gera uns incômodos, um estranhamento, até pelo fato também, né, a Michelle também, que eu trabalhei por muito tempo, ela também implica o corpo dela nu em vários contextos. Isso também foi uma questão que eu passei a ter que resolver, né, e me dar cotidianamente também, seja pelo simples fato de minha mãe acompanhar, de chegar no interior e como isso chega e como é que é essa visão para o outro. Então tem todo, né, um trabalho de uma conversa. Hoje em dia ela fez o Facebook, ela me acompanha e já não é mais uma questão para ela, a questão da nudez. Ela aceita também que existe essa outra possibilidade de olhar o corpo, né, para além só da sexualidade, né. É olhar esse corpo como um corpo humano, né, e como esse corpo implicado numa determinada paisagem, ele, né, pode comunicar um elemento que não é só sexual, né? Então é isso, assim. Você concorda
Sim, parece. Acaba que essa questão da narrativa, né, como é muito presente no meu trabalho e como ele se desenvolve um pouco na linha do tempo, seria quase uma linha do tempo cinematográfica mesmo, né? Essa coisa também, depois de colocar meu corpo e implicar na autorrepresentação, né, na construção de uma sequência de imagens, que hoje, se eu posso transformar isso em um GIF, por exemplo, né, isso gera um princípio de um movimento, né, já também traz um elemento do cinema aí, né? Então, quando eu penso em entrar na imagem e executar uma ação, eu pensava muito também nessa questão do acaso, né, que é também muito forte no meu trabalho. Tem uma questão de uma preparação, mas tem uma questão também de uma abertura para que o acaso se manifeste, né? Então, às vezes eu entrava na imagem, executava uma ação, e meu interesse era olhar para a sequência dessas imagens e qual dessas imagens tentava segurar um pouco a ideia desse movimento, né? Esse movimento que tá parado, mas parece que algo aconteceu ali, né? Algo segurou um tempo que ele está estático, mas ele, né, enfim, veio de uma ação, né? Que ao mesmo tempo também isso circunda de um olhar também quando eu capturo determinadas cenas no cotidiano, né? Ou quando eu passo a conviver também com determinada pessoa no contexto e isso gera uma imagem. Então, essa imagem nunca é isolada, né? Ela vem sempre com essa carga, né, atrás, com uma carga afetiva, simbólica, cultural, né, estética, relacional, enfim, a gente pode, né, ir trazendo várias camadas aí. Então é, sim, um elemento que dialoga também com o cinema, assim. E aí, enfim, eu acho que também esse meu interesse de começar a trabalhar com vídeo agora também já é uma coisa também que vem desse princípio fotográfico, né, então é essa fotografia nesse fluxo mesmo, né, nesse fluxo de movimento, assim. É legal tu trazer essa questão, porque também, né, enfim, a performance ela surge nas minhas imagens muito de uma questão indireta, né, quando eu apresento no início a questão de fotografar meus amigos, né, e como de certa forma aquilo também tinha uma posição performática, só que também escapa também de quando eu encontro uma pessoa na rua e ela também é totalmente performática também, né, e se coloca de um jeito na imagem, só que isso na própria história da performance tem tem essa história da performance ser uma ação que acontece em tempo real e que não necessariamente precisa de um registro, né, para se passar. A ideia da performance era o tempo presente, né, o tempo naquele momento e o que aquela ação ocasionava. Porque também para a performance a fotografia ela já é um recorte, né, ela já é uma interpretação. Então quem está olhando a fotografia não está tendo acesso necessariamente à ação por completo. Então eu vivi certas tensões também no meu trabalho com a Michelle, né? Porque as pessoas entendiam a Michelle muito como um modelo nas imagens. E isso era uma tensão que a gente tinha que resolver e atualizar a todo momento, né? Então, como as imagens estavam sendo consumidas pelas redes sociais, elas chegavam na Michelle por essa posição e aí ela tinha que atualizar, ela falava, não sou um modelo, eu sou um performer. E talvez o desejo da Michelle falar isso é que ela não era uma modelo, né, no qual eu estava implicando ela uma determinada composição. A gente trabalhava junto, né, então ela tinha um desejo, eu tentava ver como eu conseguia traduzir isso em imagem, né, então era muito também nessa questão do fazer diário. E aí esse meu desejo de implicar o corpo também, de me relacionar com esses artistas da performance, era por um desejo também de experimentar a fotografia para além somente de uma questão documental, né? Claro que também a performance ela também se apropria dessa questão documental como algo factual, né? Para dizer, olha, isso aconteceu em determinado lugar, né? Em X espaço de tempo, né? Então ela também acaba, né, sendo utilizada se você passa a olhar para a história da arte contemporânea, a fotografia começa a adentrar de novo nesse momento aí com, né, um momento de falar, não, vamos utilizar isso aqui também pelo seu caráter de documento, mas vai ser um caráter de levar isso para o mercado da arte, né? Então, às vezes, um acontecimento que poderia, né, desempenhar, uma ação que podia ser desempenhada aqui em frente à Praça das Mercês, né, ela pode depois estar registrada, né, e com a fotografia ela ser algo que pode ser documentado como um elemento da memória, né? Então, meu desejo mesmo de trabalhar com performance era muito esse desejo de experimentar, assim, né? O
o fato de trabalhar com esses profissionais ou o fato de me colocar também implicava questões para além da própria fotografia, né? Então, eu acho que cada pessoa que trabalha com fotografia chega uma hora também que a fotografia ela te coloca em um determinado cheque, né? Então, qual o caminho que você vai seguir dentro da fotografia, né? Você passa um determinado período, né, numa questão técnica muito forte, depois parece que você precisa meio que diluir isso de novo para tentar encontrar algum mecanismo que você fale para além do próprio programa da máquina, né? Que, enfim, tem uma série de autores que falam sobre isso, o próprio Wilhelm Flusser, filosofia da caixa preta, né? Todo esse discurso também de pensar como a máquina também ela formata um determinado olhar que é para além de um recorte do fotógrafo, né? A máquina já está condicionada também, né? Então, por isso também que se produzir imagens belas é muito fácil também, né? Uma questão de algo assim, de um objetivo a se chegar, né? Então, às vezes não é só, né, pela questão estética final, mas é muito também, né, para essa questão do processo. Então, para mim era interessante tentar trazer essa fotografia diluída dentro do cotidiano mesmo, né? Então, era um elemento, era uma forma, né, de implicar a performance como elemento também de quase desarranjar o que está dentro do real, né? Então, é algo que você coloca quase uma bomba, instaura uma coisa no presente, ele dura X tempo e depois aquilo já acaba. Mas na fotografia é um elemento que ele segura isso, né? Então, acabou que eu pesquisei muito isso, assim, com o trabalho, né? E essa questão de já ir editando e já ir produzindo ia também me dando uma capacidade de olhar para esse material, né? Como esse material ia sendo feito muito no fluxo diário, eu precisava editar esse material no dia a dia, né? Não dava para eu guardar o material e falar daqui a 5 dias eu vou olhar isso. Então é muito produzir, no outro dia eu já olhava, já sabia mais ou menos quais imagens que me interessavam e voltava de novo para o Facebook para olhar qual era a última, né? E aí às vezes vinha uma questão muito também pela cor, né? Teve um período que eu construí muitas narrativas pela cor mesmo, ia testando isso, então entrava às vezes um elemento do azul, aí ia começando azul, daqui a pouco quebrava para o vermelho, depois voltava para o verde, e aí às vezes ou era o tema, né? Então às vezes paisagem, daqui a pouco micro, né? Mais um detalhe, depois abre de novo a paisagem. Então tudo isso gera uma dinâmica também, né? Então era muito um experimento, né? Não quer dizer que a pessoa ia parar para olhar as imagens e ia ficar passando elas na linha do tempo ali, né? Pelo próprio fluxo da rede. Mas era algo que para mim me ajudava a pensar a narrativa do próprio trabalho, né? E às vezes misturar essas narrativas. Então às vezes eu precisava pegar o trabalho, sei lá, do árabe e colocar junto do Revelador H2 para isso gerar uma outra... E dá uma quebrada, tipo, e ao mesmo tempo aquilo quebra e me gera um outro olhar para aquele material. Então eu precisava a todo momento tentar fazer com que o trabalho fosse, enfim, né, misturado mesmo, que esses sentidos fossem... Né, como, por exemplo, esse exercício de montar aqui nessa parede, é um exercício de colocar todas essas imagens e tentar, né, implicar uma relação entre elas, né, que às vezes é muito sutil, às vezes elas podem nem funcionar, mas é esse desejo de colocar essas imagens em jogo, assim. É quase como uma ideia de uma mesa de montagem mesmo. Então você coloca as imagens e elas vão... Né, então às vezes vai algo que é mais sutil, aí daqui a pouco vem algo mais agressivo, né, daqui a pouco vem uma nudez, daqui a pouco é um arco-íris, daqui a pouco... É assim como a vida, né? O próprio fluxo de você voltar para casa agora e voltar num estado de atenção, você vai ser, né? Muita coisa vai te atravessar por esse caminho até você chegar na sua casa, né? Então, o próprio caminho diário seu já pode ser uma forma de você, né, pesquisar uma ideia de uma narrativa, né? Uma narrativa que às vezes não precisa ser tão, né, direta e linear. Ela pode ser construída também de elementos muito subjetivos, ao mesmo tempo falar sobre, né, sua experiência de cidade, falar sobre a cidade na qual você vive, né? Então, mais ou menos é isso, assim. E Alex, então quer dizer que as fotografias no circuito das redes sociais, elas são determinantes para a tua edição, é isso? O que ela é o ponto que determina, digamos, como se fosse um guia de edição. E qual a relação que tudo acontece, quer dizer, a atmosfera e as coisas acontecem na rua, como trabalha muito em função da deriva, né? Como é que tu junta essas duas coisas?
Pois é, o Facebook, né, para mim foi assim, algo também que eu comecei a usar muito naturalmente. Depois eu passei a olhar o Facebook com outro olhar e falar, não, esse material que eu estou usando aqui, ele, né, pode ser uma outra forma de usar essa plataforma. E aí, durante esse período que eu utilizei e pensei isso, eu também estabeleci diferentes métodos de publicação, né? Então eu cheguei, por exemplo, a publicar de 1 em 1 hora, e aí meio que saturar também essa rede, né, daquilo que está subindo de 1 em 1 hora, e aí daqui a pouco entra mais uma imagem, entra mais outra, daqui a pouco, às vezes eu fazia uma foto por dia, ou às vezes fazia uma foto de manhã, outra à tarde, outra à noite, ia mudando esse mecanismo, assim. E aí, ao mesmo tempo, ia construindo, né, determinadas ligações com algumas pessoas que acompanhavam o trabalho e que ia se tocando pelas imagens, né, iam se interessando pelas determinadas temáticas que o trabalho trazia também. Um caso bem interessante também foi que, durante esse período, eu tive meu equipamento roubado em Salvador. E aí foi bem engraçado, porque foi num contexto assim, muito nada a ver, né? Eu entro em vários espaços na cidade, pela questão da produção fotográfica, acaba sendo também uma desculpa ou uma coisa que me impulsiona também a adentrar outros lugares, né? Tentar olhar o que tem ali, o que tem lá, como é que é a cidade um pouco mais lá na frente, ou como é que essa pessoa que eu conheço aqui vai me mostrar um outro ponto de vista, e a gente começa, enfim, isso vai desconfigurando. E aí, em um determinado momento, eu estou no supermercado, né, um momento bem cotidiano, de comprando um pão para passar, indo para casa, o ladrão ia assaltar o mercado, e eu estava no caixa eletrônico na hora que isso aconteceu. E aí o assaltante levou minha mochila com todo o meu equipamento fotográfico. E é isso meio que, para mim, eu estava na época assim, bem no meio desse processo de usar o Facebook, das construções de narrativa e tal. E aí eu penso, né, como é que eu vou continuar esse trabalho, né, na rede, assim. E ao mesmo tempo, como é que eu vou falar desse acontecimento que ao mesmo tempo é um acontecimento muito cotidiano, né? Muita gente está implicada ao sair na cidade com equipamento fotográfico, né, tanto em Belém quanto em Salvador, né, cidades que, né, preservam violência muito grande também, né, enfim. E aí eu comecei a publicar imagens que para mim eram imagens que eram ditas como imagem erro, assim, né, ou aquelas imagens que você faz quando você quer tirar o primeiro registro, aí você não calculou muito bem ali, a imagem saiu escura ou muito clara. E aí eu peguei e comecei a olhar todas as pastas que eu tinha e fui buscando todas as imagens que estavam escuras. E ao mesmo tempo eu continuei a publicar essas imagens no mesmo ritmo de tempo, agora só imagens escuras, mais escuras. E aí isso começou a virar uma questão, né? Por que eu estava publicando imagens escuras? Por que eu estava publicando imagens escuras? E aí até que eu trouxe à tona a história da câmera. E aí desempenhou uma coisa bem interessante também, que rolou um evento depois e eu consegui arrecadar a grana da compra do equipamento, mobilizando também as pessoas muito pela rede social. Então eu tive o equipamento depois, eu renovei meu equipamento, foi quando eu comecei a fazer o revelador H2 em São Paulo. Eu tinha ido em São Paulo naquele período para comprar meu equipamento de volta. Então eu passei, né, a olhar esse material do refugo mesmo, e o refugo passou a alimentar a plataforma. Então só era imagem escura, até quando depois eu volto com só as imagens claras e volto as imagens novas, assim. E aí também eu peguei imagens, né, antigas, fui visitando o arquivo, então imagens que eu não tinha publicado antes eu passei a publicar. Então, né, o Facebook ia ser um modo de sempre olhar para o meu trabalho, que era tão diverso, né, de uma outra forma, assim. Ou pelo menos tentar implicar ele em relações que fossem, né, já na relação do virtual, né. Então, a imagem ela já acontece e ela é diluída por esse ritmo mesmo, assim. Então enfim, meu trabalho era muito implicar essa relação e trazer essa plataforma depois para a cidade, né, de visualizar essa imagem que era um print screen, né. Então era uma fotografia da fotografia que está colada junto com essa plataforma, né, que ao mesmo tempo, enfim, em qualquer lugar que você vá, a logotipo do Facebook vai ser reconhecida. Ao mesmo tempo eu trabalhava muito com essa coisa que é muito dada também, né, que ao mesmo tempo não tem uma certa estrutura assim, né, grandiosa, ela está aí, está no dia a dia, né. Então, enfim, para mim o Facebook era muito nessa história, assim, não sei se eu te respondi. Fora do lugar foi feito com esse mesmo parâmetro das redes sociais, a edição, assim? Foi
né, na questão da produção ele foi feita também, eu ia também, às vezes aparecia essa figura árabe no meio do contexto das outras imagens. E aí depois que eu passei muito tempo produzindo, assim, durou durante um ano, que aí depois eu parei para olhar essas imagens e tentar fechar ela numa ideia de um ensaio fotográfico, né? Que aí também para mim era sempre uma questão, né? Como as imagens elas sempre eram atravessadas por diferentes questões, eu sempre ficava tentando estabelecer como é que eu ia conseguir ordenar esse material e lidar com ele, né? Então era isso, era muito pela questão da cor, né, especificamente. No Fora do Lugar também tem uma presença grande do azul, assim, também, que eu acabei também deixando desde a primeira imagem à última, essa presença também muito forte da cor. Então a cor para mim é um elemento muito grande de conseguir inicialmente estabelecer algum sentido entre elas, né, ou quebrar esses sentidos. Então sim, o Fora do Lugar era meio que feito muito também já diluído na plataforma, assim. Veronique ia perguntar. Na verdade, uma imagem que me veio, eu vi um trabalho assim, para o Facebook, uma produção temporal, né? E que vinha muito forte na minha cabeça essa ideia de pegar um espelho, te olha nele, faz um gesto de jogar no chão, deixar em seguida lá, transforma assim, pedaços de grãos pequenos, ele no chão ele durava, então. Fez para ti, fez para o mundo, várias parcelas de possibilidades, de republicar no mesmo impacto. Tem o corte, tem a queda, tem o acaso, tem a coisa que depois vai chutar também, a coisa que para com o olhar, tem um mundo que também tem coisas bonitas, mas tem muito esse termo da queda. Mas não sei se a queda é a palavra boa, mas a gente pensa no espelho. Dilacerado, né? Então, a narrativa que olha para ela, então, assim, ao invés de uma imagem parada, tipo, você que fica parado, esse corte. E tal. As imagens da habilidade, a gente tem que usar a narrativa a partir do espelho. Isso me veio na cabeça para essa parte. Acho muito lindo. Obrigado. Essa questão da rede era bem interessante também, porque para mim também era uma questão muito grande, né? Por que eu estava utilizando o Facebook e, ao mesmo tempo, algumas pessoas me traziam questão como se eu estivesse quase fazendo a divulgação do Facebook, né? Para fazer os print screens e espalhar isso na cidade. Só que, e aí tinha essa questão também, né? A gente pensa hoje em dia na interatividade, as redes sociais, ao mesmo tempo tem essa coisa meio quase apocalíptica das tecnologias, né, de como a tecnologia fosse distanciar a gente e ao mesmo tempo também aproximar, né, então tem essa fronteira que é bem tênue, assim. Só que para mim o Facebook era muito interessante na questão da experimentação, né, justo porque ao mesmo tempo que eu publicava uma imagem de uma relação que acontecia, aquela imagem me implicava uma outra relação que poderia acontecer com uma pessoa totalmente fora da minha rede, que a partir daquilo se comovia e se interessava também em criar uma composição, ou criar uma imagem na cidade, ou implicar uma relação de sentido dentro do contexto dela. Então, o Facebook, ele, em vez de me deixar isolado em um determinado espaço, ele ampliou muito a minha questão de movimento mesmo, né, de comunicação com diferentes, né, pessoas, regiões, espaços. Então, acabou que eu utilizava isso muito como um link mesmo, algo que sempre me tirava de mim, me colocava em questão com o outro e o que esse outro me trazia, né, e o que atravessamento e que dilaceramento, né, como ela fala da questão do espelho que dilacera também, né, então aquela imagem, né, tá autorrepresentada, sou eu, mas ao mesmo tempo não sou eu, né, hoje eu já não tenho mais aquele cabelo oxigenado e ao mesmo tempo construir memórias com objetos que não me pertenciam, né. Então era sempre essa coisa de forjar a realidade, né, trabalhar essa questão da verdade da fotografia que é tão, né, demarcada também, né, essa questão de algo que aconteceu. Então para mim a fotografia em todo momento ela não era algo que acontecia, ela era algo sempre muito forjado, né. Então eu trabalhava muito para essa linha mesmo de que, né, beleza, é algo forjado, então se a gente assume isso como algo que é forjado, mas a gente entende as representações, né, o que
o meu corpo representa, o que seu corpo representa, e o que seu corpo e o meu corpo, né, em questão, com um determinado contexto social, ou de um espaço, de um recorte, implica, né? Então, é sempre esse disparador de questões, assim. Então, né, muito mais do que ser uma coisa que responde a determinadas, né, que seja uma coisa completa, era mais essa questão em aberto, assim. Então, é meio que isso. Lá no Alagados, participando do processo deles, convivendo um pouco com eles, e pintando o cabelo deles, e vice-versa, sentiu, sei lá, eu não conheço como é que é lá, assim, o entorno, tu sentiu o preconceito do entorno contigo, com eles, lógico que com eles sempre mais contigo. Sim, a questão do revelador foi bem forte também, assim, né, nesse contexto, porque tinha né, enfim, era um contexto de onde aquilo adivinha, só que muitas pessoas não tinham pintado o cabelo de loiro, por exemplo, naquele contexto, né? E aí, quando elas pintaram, elas passaram a assumir toda essa carga estética do que um cabelo oxigenado traz, né? Então, todas elas, desde, sei lá, da costureira mais velha, que chega em algum momento no final do processo, eu nem imaginava que ela ia, né, se comover e querer que eu pintasse o cabelo dela. Ela fala, não, amanhã você pode pintar o meu. Então, no outro dia já virava o meu encontro de ir na casa da costureira, de conviver com ela, né? Então, implicava todas essas relações, assim. E aí era aquilo, as imagens elas eram feitas, mas elas também entravam na rede social, né? E aí, quando entrava, eu já marcava alguma pessoa, marcava aquela pessoa que participou do processo, e aí acionava toda a rede dela, né, para consumir aquela imagem. E aí trazia também todo o preconceito que era, por exemplo, né, um negro de cabelo loiro, né, desde um tom mais pejorativo, né, de, sei lá, de criar determinados preconceitos mesmo, e estigmas, e começar a comentar naquilo. E sei lá, no outro dia a pessoa raspar o cabelo porque não aguentou, né, a pressão social de voltar para o seu contexto, né, da sua família, depois de ter me encontrado em um determinado lugar na rua e voltar com aquele cabelo loiro. E sei lá, um menino também que pintou e não aguentou o bullying na escola e depois no outro dia está com o cabelo preto pintado. Então tinha, né, totalmente esse e ao mesmo tempo talvez tivesse mais um preconceito comigo se eu tivesse muito na posição do fotógrafo, porque é quase como se eles também já tivessem uma determinada representação dada que eles quisessem me dar e não era aquilo que eu queria buscar naquele lugar. Então, quando eu entro e começo a descolorir o cabelo, eu crio um ruído ali também. Então, eles não sabem se eu era fotógrafo, ao mesmo tempo estava muito mais próximo do que a profissão de um cabeleireiro, só que eu não era um cabeleireiro profissional, e aí ao mesmo tempo eu ia testando a água oxigenada na questão, né, se eu deixo 10 minutos ela fica mais ruivo, se é 20 minutos vai puxando mais pro loiro, e ao mesmo tempo eu ia sentindo isso junto com as pessoas, ia vendo o interesse dela do que ela queria naquele momento, e ela também ia me desafiando. Ela falava, eu quero fazer luzes. Eu falava, então tá, vamos fazer luzes. Aí ia lá fazer luzes, daqui a pouco ia pintar só o Pega Rapaz. Então tinha toda essa história que para mim me aproximou muito da comunidade, assim. Eu vivi realmente um momento muito, né, das pessoas me abraçarem, assim, ao mesmo tempo decodificar muito o que eu significava naquele espaço, né? Como o neném que eu mostrei naquela foto, que ele está como se fosse atirando em frente à câmera, ele falava assim, em alguns momentos aqui as pessoas só olham para a sua mochila. Você é a sua mochila com seu equipamento e você é o foco da questão do assalto. A galera vai querer te assaltar em alguns contextos. E aí ele chegou a assumir também determinadas brigas pelo fato de estar comigo. Algumas pessoas pensavam que eu estava pagando ele para ele estar comigo, convivendo num espaço. E eu não tinha nenhuma questão financeira, era muito por uma questão do afeto que a gente construiu naquele ambiente. E aí ele me trazia muito para o contexto, né, da intimidade dele, como era a Vera também, que enfim, eu fiquei muito indo na casa dela também. A gente fazia o processo todo de lavar o cabelo às vezes na frente da casa dela, e tinha muito essa coisa de abraçar, né?
como as pessoas me abraçaram a proposição e foram comigo até o final, assim. Então, o Revelador foi bem importante para mim nessa questão fotográfica mesmo, de, né, acionar a água oxigenada como um dispositivo mesmo, né, um dispositivo do encontro, né, um dispositivo de criação, e ao mesmo tempo que elucidava todas essas questões sociais, né, essas camadas sociais nas quais a gente está, né, implicado, né. Então, no fato de identificar a Michelle com o corpo negro, né, e eu com a representação do corpo mais branco, e ao mesmo tempo pensar como é que era oxigenada no meu corpo e no da Michelle, já é o início disso, né? Já é o início de provocar, assim, de ao mesmo tempo convidar o outro, e convidar o outro, e como é que era no outro. Então, né, imagino que foi uma quantidade muito grande, que eu nem cheguei a contabilizar, assim, né? Só em Alagado foi 42 pessoas, mas teve mais 12 pessoas no interior, que era a equipe do filme, tinha outras pessoas também que pela rede social via também as imagens, e era isso também. Minhas imagens, geralmente, eu sempre coloco só a data, né, a data, mês e ano e o local onde eu estou. Então, não vem uma informação de um texto, necessariamente. Esse é o trabalho fora do lugar, esse é o trabalho revelador H2. A não ser quando ele é apresentado, né, no final, quando ele está já mais resolvido, enquanto um material para ser exposto. Só que, ao mesmo tempo, ele está sendo exposto na rede, né? E aí, o revelador também era isso. As pessoas iam vendo eu descolori o cabelo, e por que eu estava descolorindo, né? Então, as pessoas me perguntavam ali nos comentários, eu também não respondia, continuava trabalhando e descolorindo e publicando, porque ao mesmo tempo também eu não tinha uma resposta formatada naquele momento. Então, né, como eu falo, a questão do processo é bem forte, então eu ia assumindo mesmo a ideia do processual, ia vendo até onde aquele trabalho ia me levar, né? Então o trabalho foi parar na Suécia, num lugar que eu nunca imaginava que eu ia estar num contexto X, né, que ao mesmo tempo implicou para mim, né, toda a relação de trabalho que eu desenvolvia muito foi pelo revelador ali, naquele momento, pelo fato também de me colocar na rua, né, numa ação em performance, que era uma atitude que até então eu não tinha feito. Então, para mim também era muito esse desejo também, né, de permear isso, né, isso também, do mesmo jeito que eu coloquei o outro implicado na relação fotográfica, como é que era também se colocar, né, e o que isso mudaria no meu olhar, né, o que isso, né, o que desconfiguraria, né? Então é sempre esse interesse de sair da zona de conforto, né, que ao mesmo tempo você começa a trabalhar e você também vai, né, criando uma identidade visual, que também é um certo espaço ali, mas essa coisa da narrativa fragmentada era algo que me interessava muito, assim, dessa coisa que está, né, acontecendo, não está fechadinha, não está amarrada, não está necessariamente de uma forma linear. Então, para mim, me interessava muito trabalhar desse jeito, assim. A gente vai finalizar. Queria agradecer mais uma vez ao Alex pela presença dele e a vocês. E caso vocês se interessem por algum dos trabalhos dele, né, podem falar agora com ele ou mais tarde com a gente. Então, queria agradecer, obrigada e até a próxima.